Eu sou o Samuel. E quem é você? Orua? Quem? Quem? Então, Johnny, você sabe o que é mercantilismo? Cara, eu não sei o que é mercantilismo, não. Então, cara, o mercantilismo acontece junto do absolutismo. E o absolutismo, por sua vez, foi um regime político lá pelo século XVI até o século XVIII, em que reis eram absolutos, ou seja, eles concentravam poder só para eles. E para sustentá-los, adotou-se o mercantilismo, sistema econômico que fortalecia o Estado por meio de comércio. Mano, eu não sabia dessa. E, cara, fiquei sabendo que o mercantilismo tem 3 tipos, é verdade? Sim, cara, tem 3 tipos: o comercial, o metalista e o industrial. Se eu não me engano, o mercantilismo comercial buscava ampliar as trocas internacionais para aumentar a entrada de riquezas no país. E priorizava exportações e limitava importações para garantir balança favorável, servia aos interesses do Estado e da burguesia mercantil. Acho que é isso, né? Exato. Enquanto isso, o mercantilismo metalista valorizava a extração de ouro e prata, especialmente das colônias, como fonte de riqueza nacional. Acreditava que o poder do Estado dependia da quantidade de metais preciosos acumulados. Isso foi amplamente adotado por países como Espanha e Portugal. Caraca, mas e o industrial? Bom, o mercantilismo industrial incentivava a produção manufatureira interna para reduzir importações e aumentar exportações. Também fortalecia a economia nacional com um apoio estatal às indústrias locais. Um exemplo marcante foi o colbertismo lá na França. Mano, e também tem as maiores trocas do mercantilismo, né? A primeira delas foi o comércio de especiarias, lá do século XV até o século XVII. Cara, tudo começou em 1498, quando Vasco da Gama chegou à Índia. Os produtos: pimenta, cravo, noz moscada, canela, um verdadeiro tesouro aromático vindo da Ásia, tipo Índia e as Ilhas Molucas. A Europa pirava nessas especiarias e Portugal, depois Holanda, dominaram esse comércio. Foi literalmente o motor da expansão marítima europeia. Cara, imagina atravessar o mundo por causa de um tempero, cara. Tá, deixa eu continuar. A segunda maior troca do mercantilismo foi o tráfico atlântico de escravizados, cara, lá para o século XVI até o século XVIII. Depois de 1550, o famoso sistema triangular se consolidou. A Europa mandava produtos manufaturados para a África, pegava africanos escravizados, levava para as Américas e de lá voltava com açúcar, algodão, tabaco e mais. Esses africanos eram usados como mão de obra escravizada. Infelizmente, essa foi a base da economia colonial americana e do próprio mercantilismo europeu. Triste, mano. Mas é importante lembrar disso. E o ouro? Pô, mano, tu estragou logo a parte triste do vídeo, mano. Mas bom, essa era o que a gente ia falar agora, né? Sobre o ouro, que é o terceiro dos maiores comércios do mercantilismo. O comércio do ouro e da prata, lá das Américas. Acontece nos mesmos séculos, né? Tudo começou com a conquista do Império Inca, lá para 1532. E logo depois com a descoberta de Potosí, em 1545. Ouro e prata saíam da América Espanhola, tipo Peru e México, direto lá para Espanha. Com isso, o Império Espanhol ficou riquíssimo, cara. Pelo menos por um tempo, né? Esse comércio acabou desequilibrando até com a Ásia. Ah, então é daí que vem a expressão as minas de prata da América. E agora olha essa aqui, ó. Teve até guerra por causa disso aqui. O sistema colonial açucareiro
né? Datado do mesmo século dos 3 últimos, né? Praticamente. Do século XV até o século XVIII. Começou em 1532 também. No Brasil, com os primeiros engenhos de açúcar. O açúcar era exportado do Brasil e do Caribe para a Europa. E era caríssimo. Portugal e Holanda lucravam muito. Mas, de novo, só funcionava com o trabalho escravo. O açúcar era tipo ouro branco, né, mano? Se você falar que tem ouro em pó, aí pode assim contar, né? Como o açúcar sendo ouro branco. E continuando, temos a última, né? A quinta maior troca do mercantilismo. A campanha das Índias Orientais, que aconteceu lá pro século 17 até o século 18. Essas campanhas, como a inglesa e a holandesa, controlavam o comércio entre Europa e Ásia. Vendiam textéis, chá, porcelana, especiarias e eram tipo empresas privadas com poder de governos, navios armados e tudo mais. Uma organização comercial super avançada para a época, hein? Caraca, parecia até uma multinacional de hoje, né? Total, cara. Isso mostra como o mercantilismo não era só uma teoria, mas uma prática cheia de rotas, produtos e interesses bem definidos. E isso é muito surpreendente para o povo daquela época, que achava que rinoceronte era unicórnio. Mano, que aula. Palmas pra você, mano. Agora sim eu consegui entender o impacto de tudo isso. Valeu, Johnny. E o vídeo vai ficando por aqui. Bye, bye.